Começa falando sobre o entendimento dele, que vocês sabem também que não necessariamente o problema primário vai estar no sistema respiratório. Ele pode ser uma manifestação do sistema respiratório, a manifestação final do derrame pleural, mas a etiologia, o problema base, ser de outro local, inclusive uma doença sistêmica. Tá? E óbvio, pode ser uma doença localizada também. Essas distinções a gente vai fazer de acordo com a avaliação do contexto clínico e todas as outras coisas que a gente vai conversar durante a aula. Assim como outras manifestações clínicas, o derrame pleural, assim como, por exemplo, a anemia, como uma síndrome febril, como uma síndrome consumptiva, que o paciente está com perda ponderal, o derrame pleural, ele, muitas das vezes, ele não é o problema inicial por si só. Existe uma causa base e ele é a linha final de manifestação. Então, se a gente ficar focando só no derrame pleural sem ir atrás da causa base, a gente vai ficar carente da resolução do problema, porque não adianta eu ficar focado nisso. Se eu não for igual uma febre, se você der um antitérmico, vai melhorar a febre momentaneamente, mas se eu não trato a causa base, não adianta. O derrame pleural é uma coisa parecida, e a gente vai conversar aqui sobre as bases fisiopatológicas e evoluir para a parte clínica e parte de conduta. Vocês imaginam que já têm tido contato com o tema na pneumologia, e aqui a gente vai dar aquela abrangência, aquele enfoque mais clínico e prático, é o que a gente tem feito. Veja só, se a gente pensa no derrame pleural, a gente pensa assim, às vezes é um problema bem específico, uma coisa mais simples. Só que olha aqui, eu tirei um print da internet de um mapa mental do derrame pleural, que é um negócio que teoricamente tende a buscar um resumo e uma organização. Olha o mapa mental de um derrame pleural, você já vê visualmente que não é algo tão simples assim como a gente imagina. Tá? Existem muitas possibilidades de diagnóstico diferencial, de investigação, de tratamento, de conduta, certo? E se a gente não conseguir raciocinar de forma lógica, botar no raciocínio clínico, a gente acaba se embaralhando no meio do caminho. E é isso que a gente vai tentar fazer durante a aula. A gente vai começar revisando conceitos de anatomofisiologia. Essa parte inicial é muito importante no entendimento do derrame pleural. Vamos falar sobre as principais etiologias, relembrar o quadro clínico e o que mais comumente a gente vê na vida real, na prática, conversar sobre como fazer a investigação diagnóstica, seguir com a discriminação, o relato das principais características de cada diagnóstico diferencial, das principais possibilidades, e finalizar exercitando um caso clínico, como a gente sempre faz no final da aula. Começando nessa parte de conceito anátomo-fisiológico, a gente precisa entender bem a anatomia e a fisiologia para a gente entender o problema. E eu falo isso aqui, eu dou uma atenção especial nisso aqui, porque particularmente para mim foi uma dificuldade e uma confusão de conceito lá atrás, quando eu tive contato com o tema. Eu demorei de fato a entender realmente o que era o derrame pleural. Parece algo simples, mas o meu entendimento quando eu tive contato foi equivocado. Eu vejo que isso acontece com outras pessoas também. Então pode ser que eu vou falar aqui, alguns de vocês já saibam, mas pode ser que alguns de vocês possam realizar esse entendimento nesse momento. Qual é a situação, a base que a gente precisa ter para o entendimento do derrame pleural? Primeira coisa é que o espaço pleural é o lugar onde vai se acumular o líquido, que vai se chamar derrame pleural. Então, derrame pleural é um acúmulo anormal de líquido no espaço pleural. E o espaço pleural, ele é o espaço que está entre os pulmões, o parênquima, o tecido do pulmão, e a parede torácica, delimitada por quem? Pelas serosas da cavidade torácica, que são as pleuras. A pleura visceral, que é intimamente relacionada com o órgão, com a víscera, com o pulmão, e a pleura parietal, que está intimamente relacionada com o gradil, com a caixa torácica.
Esse espaço pleural, numa situação fisiológica, ele é quase que virtual. Ele é muito pequeno, a gente não enxerga ele. Se você, por exemplo, fizer um raio-x, fizer uma tomografia, fizer um ultrassom, você não consegue ver, aqui que é o espaço pleural, você não vê. As pleuras, elas são coladas virtualmente, é um espaço virtual. A ponto de que, nesse espaço, numa condição fisiológica, ele vai comportar, no adulto médio aqui, vai comportar cerca de 7 a 14 ml de líquido pleural. Você imagina 7 a 14 ml espalhado pela cavidade torácica inteira. É uma lâmina de líquido invisível. Então, fisiologicamente, para que ele serve? Se ele não é um espaço identificado, se a quantidade de líquido é mínima. Ele serve para que possa haver toda a dinâmica ventilatória. O pulmão não é um órgão estático. O pulmão ele precisa expandir, insuflar e fazer a expiração e desinsuflar. Essa expansão e desinsuflação, ela vai demandar variação de volume e deslizamento ali das pleuras com a cavidade torácica. Se o pulmão fosse simplesmente solto no tórax, na hora que a pressão do tórax deixasse de ser negativa, que o ar parasse de entrar, o ar que está expandindo no pulmão, na hora que ela deixasse de ser negativa, o pulmão simplesmente ia colapsar, ia colabar entre uma ventilação e outra. Ele não colaba porque ele está meio que fazendo aquela interface no espaço pleural, o negócio fica meio que fazendo uma pressão contínua, negativa, né? Fazendo um arcabouço contínuo para ele não colabar. E se de outro lado ele fosse, beleza, ele não colava, mas ele é colado na caixa torácica, ele também não ia conseguir ter essa dinâmica de deslizamento, de aumentar de volume, diminuir de volume. Então ele precisa ter essa liberdade contida ali, que é o espaço pleural que vai permitir com essa lâmina de líquido. É isso que vai permitir a dinâmica ventilatória normal. Isso é uma situação normal. Quando há um acúmulo, vou voltar ali daqui a pouco, quando há um acúmulo anormal de líquido por algum motivo, vai acontecer isso aqui, que é o derrame pleural. Aí isso aqui que eu falei que é um ponto de confusão comum. O líquido do derrame pleural, ele está onde? Fora do pulmão. Ele está no espaço pleural, ele está fora da pleura visceral, ele está entre a visceral, que é a azulzinha aqui, e a parietal, que é a vermelha. Ele está solto na cavidade torácica, o líquido. Ele não é um líquido dentro do pulmão. Esse é um fator uma coisa que muita gente confunde. Então você já entende que ele, por exemplo, é diferente de um edema pulmonar. Sim. O edema pulmonar é líquido aonde? No parênquima, espalhado no tecido. O derrame alveolar é líquido dentro das vias respiratórias, no espaço alveolar, nos bronquíolos. São coisas diferentes, tá? Daí você entende também, por exemplo, se por algum motivo for indicado eu fazer o tratamento desse excesso de líquido, querendo tirar aquele líquido dali, por exemplo, uma drenagem, é possível realizar uma drenagem para tirar um líquido pleural, um derrame pleural? Sim. Sim. É, porque o líquido está solto na cavidade. Se eu espetar aqui uma agulha ou passar um dreno, esse líquido vai ser esvaziado. Agora, se eu falo de um edema pulmonar, ou líquido alveolar, ou no interstício do parênquima, se eu espetar um dreno aqui, eu vou tirar o líquido do edema pulmonar? Não é um tipo de líquido que a gente consegue tirar por intervenção. O tratamento dessas outras coisas é clínico. Não tem como eu aspirar aquele líquido. Tá? Então a gente já começa a entender dessa forma. Eu posso desenvolver um derrame pleural a partir de um edema que estava no interstício? Pode. Por quê? O líquido que está aqui dentro, que está extravasado, ele pode, pela permeabilidade dos capilares e da pleura, ele pode vir para o espaço pleural. Então o edema pulmonar, ele pode desenvolver um derrame pleural, mas são problemas diferentes. Tá? Já ao contrário, geralmente não acontece. Esse líquido da pleura ele não vai entrar para dentro do pulmão. Como que ele vai prejudicar o pulmão e a mecânica ventilatória? Por compressão extensa. Ele simplesmente vai ocupar o espaço do tórax e o pulmão vai ficar atelectasiado, colabadinho e restrito. Tá? Essa parte aqui ficou entendida. Outro conceito.
apesar de eu ter essa quantidade pequena de líquido fisiológico, ele não é um líquido estático, que não tem renovação. Ele, pelo contrário, ele tem alto turnover, que a gente chama, alta renovação. O líquido pleural que eu tenho agora não é o mesmo que estava ontem, não é o mesmo que vai estar daqui a pouco. Ele está o tempo inteiro produzindo e reabsorvendo, em equilíbrio, à medida de que eu não tenho um acúmulo anormal. O quanto eu produzo, eu consigo reabsorver. Isso é uma situação normal. Como que eu produzo e reabsorvo o líquido pleural? Aqui. Essa produção de líquido pleural fisiológico, a capacidade chega a aproximadamente 1 litro por dia. Ou veja só, eu produzo 1 litro, mas só fica de 7 a 14 ml. Então eu tenho que ter a capacidade de absorver o tanto que eu tenho a capacidade de produzir. Beleza. Como que esse líquido é produzido? Em condições normais, o líquido é produzido pelos capilares. A pleura tem a vasculatura dela e tem os capilares ali da pleura. Esses capilares, por aquela dinâmica fisiológica que vocês já conhecem, lá da semiologia, da fisiologia, do mecanismo de doença lá que vocês tiveram, o que rege a passagem do líquido do capilar para fora do vaso ou a manutenção dele dentro do vaso? Basicamente, é a pressão hidrostática, a pressão oncótica e a permeabilidade capilar. Se eu tiver uma pressão hidrostática mais alta dentro do vaso, eu vou empurrar líquido para extravasar. Se eu tiver uma pressão oncótica baixa dentro do vaso, a mesma coisa, ele vai tender a escapar do vaso. E se o meu vaso tiver uma permeabilidade capilar aumentada, também o líquido vai sair. Então essas alterações dos capilares da pleura é que vai fazer produzir mais ou menos líquido pleural. E o que absorve? Como que eu absorvo esse líquido? Eu absorvo predominantemente pelos linfáticos também da pleura. A pleura tem linfático e tem capilar vascular, venoso e arterial. Tá? Os linfáticos reabsorvem. E aí fica nesse jogo ali. Um joga, o outro puxa. Um joga, o outro puxa e fica em equilíbrio. Dentro desse processo, a pleura parietal ela tem uma ação mais significativa. Ela é mais importante nesse processo do que a própria pleura visceral, numa situação fisiológica, tá? Além dessa questão da chegada do líquido pelos capilares, tem outras formas também de chegar líquido no espaço pleural, que seria através do próprio interstício do pulmão, não pelos capilares da pleura, mas pelo interstício do próprio pulmão, que é esse exemplo que a gente deu, o pulmão com edema, ele pode extravasar e ir para o espaço pleural. Tá? E pode também haver entrada de líquido no espaço pleural através da cavidade peritoneal, proveniente da cavidade peritoneal através do diafragma. Porque o diafragma tem pequenos orifícios ali microscópicos, que se, por exemplo, eu tiver uma ascite, um líquido acumulado livre na cavidade peritoneal, essa ascite ela pode subir para o tórax e virar um derrame pleural também. Então eu tenho essas possibilidades de chegada de líquido no espaço pleural, tá? E de absorção predominantemente através dos linfáticos. Outro conceito aqui anatômico inicial que é importante nessa situação do derrame pleural é essa lembrança aqui da anatomia do espaço intercostal, principalmente da localização do feixe vasculo nervoso. A gente lembra lá que o feixe vasculo nervoso, que é a veia artéria e o nervo, ele vai passar onde no espaço intercostal? Na borda inferior da costela. Por que isso é relevante? Em algum momento, se for preciso abordar esse derrame pleural, seja por punção ou drenar com o dreno propriamente dito, eu tenho que fugir do feixe vasculo nervoso, porque senão eu vou ter ou sangramento ou manifestação neurológica, principalmente dor. E dor dessa inervação intercostal é uma dor realmente muito forte.
E aí, quando a gente vai abordar por onde? Ó, parte superior da costela, daquele determinado espaço intercostal que você escolheu abordar. Certo? Então, esse conceito aqui a gente tem que ter bastante em mente. Vai ter um vídeo aqui durante a aula de uma toracocentese e vai estar ilustrado isso aqui que eu estou comentando também. E aí, gente, na hora que a gente começa a raciocinar essa base fisiológica, a gente entende que para a formação do derrame pleural, do acúmulo anormal de líquido do espaço pleural, eu tenho que ter um desbalanço entre a chegada e a reabsorção. O problema pode estar em um lado, no outro ou nos dois. Então eu posso desenvolver um derrame pleural porque eu estou produzindo muito líquido pleural. Eu posso desenvolver derrame pleural porque eu estou reabsorvendo pouco. Ou até as duas coisas ao mesmo tempo. Como que chega líquido? Ó, produção excessiva de líquido pleural. Pode vir do espaço intersticial do pulmão, pode vir do capilar da pleura ou pode vir da cavidade peritoneal. Quem me dá um exemplo de alguma situação sistêmica que vai causar aumento de pressão hidrostática e pode trazer líquido a partir dos capilares da pleura, extravasar líquido dos capilares da pleura para o espaço pleural e fazer o derrame pleural? Uma doença sistêmica. Insuficiência cardíaca. Outro exemplo. A cirrose ela vai dar o derrame pleural a partir de que mecanismo? Ou diminuição da oncótica ou proveniente da ascite. Hipertensão arterial por si só não costuma causar. Não costuma. Só associada com o ICC. Exatamente, só quando ela chega a dar alguma repercussão nesse sentido. Embolia. A outra, Hemorragia. embolia pulmonar pode dar. Hemorragia vai ocasionar o quê? A hemorragia ela pode ser o próprio derrame pleural. Então não é que a hemorragia vai causar algum mecanismo que vai gerar líquido pleural. Não, às vezes o líquido pleural é sangue. Sangrou por algum motivo, ou trauma, ou algum capilar rompeu e sangrou para o espaço pleural. Um derrame pleural hemorrágico. A gente até dá um nome específico para ele. Como é que é o nome do derrame pleural de sangue hemorrágico? Hemodóris. Tá? Outro exemplo de doença que dá aumento de pressão hidrostática sistêmica que dá derrame pleural, insuficiência renal. Tá? Insuficiência renal, o cara começa a ficar hipervolêmico, dificuldade de eliminar líquido, e aí aumenta a pressão hidrostática, e do mesmo jeito que dá edema de membro inferior, pode dar ascite, vai dar derrame pleural também. Tá? Me dá um exemplo agora de alguma doença local que pode dar derrame pleural por algum daqueles mecanismos ali que a gente está conversando. Infecção local no pulmão a gente chama de pneumonia. A pneumonia pode dar derrame pleural? Pode. Por quê? Pneumonia é uma doença infecciosa e inflamatória. Se a gente inflama, vai acontecer o que com os capilares? Aumentar a permeabilidade. Então aquele líquido inflamatório num capilar com aumento de permeabilidade vai extravasar para a pleura, que é o que a gente chama de derrame parapneumônico. Um derrame pleural de uma doença sistêmica, como a insuficiência cardíaca, a insuficiência renal, você espera que ele seja bilateral ou unilateral? Hã? Medicina nem sempre nem nunca, então pode acontecer qualquer coisa, você está certo. Mas qual é o mais comum, o mais esperado? Bilateral. Né? Pode ser unilateral? Pode, acontece, unilateral acontece, mas é o mais raro, o comum é bilateral. Agora, se eu tenho uma doença local, como a pneumonia, você espera que aconteça um derrame bilateral ou unilateral? Unilateral, problema local. Tá? Então é assim que a gente vai começando a raciocinar. Você tem um derrame bilateral, você raciocina de um jeito, unilateral de outro. Tá? Você vai se guiar também pelos sintomas de base, porque você vai ter o sintoma do derrame pleural e você vai ter o sintoma da doença de base. O cara, por exemplo, tem um derrame pleural com pneumonia, ele tem uma clínica. O cara que tem insuficiência cardíaca com derrame pleural é outra clínica. Ele pode até ter sintomas
convergentes em relação à manifestação do derrame pleural, mas a doença base vai dar sintomas diferentes. O cara com tuberculose vai ter um sintoma, o cara com câncer tem outro. O cara com lúpus tem um sintoma, insuficiência renal vai ter outro. Então a manifestação vai ser do derrame e da doença de base. Daí a gente vai ver, tem um slide para frente que eu já adianto. O passo a passo da condução do derrame pleural, ele começa pelo quê? Primeiro você identificar que a pessoa tem um derrame pleural. E depois você vai atrás da etiologia do derrame pleural. Ninguém vai assim, por que ele tem um derrame pleural? Mas ele nem tem derrame pleural. Então o passo a passo é esse. Você vai identificar os sinais e sintomas do derrame pleural, investigou, olha, ele tem o derrame pleural realmente. Mas de onde está vindo? Aí você vai continuar a investigação, que às vezes vai sair pelos outros sintomas associados, você vai achar a doença do cara, ou vai sair pelo próprio derrame pleural, pelas características dele. Você vai, às vezes vai abordar, vai mandar para o laboratório, vai dosar o que a gente vai ver aqui e vai chegar no diagnóstico. Tá? Mas tudo sempre baseado no raciocínio clínico. Se a gente não tem receita de bolo, não tem assim, derrame pleural, eu faço isso sempre, eu faço aquilo sempre. Derrame pleural é sempre desse jeito. Não tem. Cada derrame pleural vai ser diferente, porque o pano de fundo é diferente. Tá? Por isso que a gente tem que raciocinar. Esse raciocínio clínico que a gente faz aqui durante as aulas, vocês têm que continuar com esse caguete, em tudo. É sempre baseado no bom senso clínico, baseado no conhecimento científico, mas pelo bom senso. Você vai raciocinando em cima das informações. Olha as possibilidades de causas de derrame pleural. É inviável chegar e o chat GPT ali, né? Qual é a causa do derrame pleural? Pode ser infeccioso, pode ser doença renal, hepática, cardíaca, pode ser doença do tecido conjuntivo, pode ser doença autoimune, pode ser câncer, pode ser TEP, pode ser sarcoidose. Qualquer coisa pode dar. Tá? E aí você vai direcionando uma coisa para outra com cada informação. Você pega assim, o derrame pleural, responde a primeira pergunta. Tem quanto tempo de sintoma do paciente? Se ele fala assim, tem 4 dias, vai cair dentro de algumas possibilidades aqui. Agora você fala assim, tem 3 meses, você já arrisca um monte de coisa aqui. Você já viu alguém que pneumonia com 3 meses? Pneumonia? Não tem doença aguda. Tá? Então assim a gente vai. É bilateral ou unilateral? Aí você já arrisca um monte de coisa. Tem febre ou não tem febre? Aí já arrisca outras coisas. Tem outro sintoma fora o respiratório? Não tem. Aí você vai, no final das contas, esse monte de causa aqui, você fica com 2, 3. Ou você já chega até no diagnóstico. Olha, tem mais de 50 causas de derrame pleural, causas conhecidas. Só que a gente tem que trabalhar além do raciocínio clínico, a gente tem que se basear também no que? Na estatística. A gente tem que raciocinar sempre pela maior possibilidade. Você não vai trabalhar com a raridade e deixar a coisa comum de lado. Você começa investigando pelo mais provável. E aí, olha só, se a gente pegar as causas mais prováveis, a gente vai acertar 90% dos derrames pleurais. Quais são essas causas mais prováveis? Insuficiência cardíaca, infecção, câncer, cirrose e até a própria embolia pulmonar. Se a gente pegar isso aqui, corresponde a 90% das causas. Aí você vai falar assim, mas pode ter alguma fora ali. Como é que eu vou saber os 10%? Olha só, tem, por exemplo, tem uma causa de derrame pleural, pode ser mixedema, o hipotireoidismo descompensado, por exemplo. Então eu falo, como é que eu vou fazer esse diagnóstico? O cara que está com hipotireoidismo, a ponto de ter um derrame pleural, muito provavelmente ele vai ter alguma outra manifestação de hipotireoidismo. Ele vai ter um fator de risco, ele já vai falar, ou já tem um histórico já da patologia tireoidiana e está sem acompanhar, ou ele tem outro sinal clínico, você olha assim, esse cara tem aquela face de hipotireoidismo, tá? Então você vai juntando as coisas, mas sempre partindo do mais comum. Eu contei isso na outra sala ali, que eu tinha uma colega de residência que tinha esse problema, ela tinha esse pecado, entre aspas, que ela era excelente aluna, ela
estudava pra caramba, sabia muito, via muito, interessada, comprometida, ela tinha todas as qualidades. Era excelente aluno. Só que na hora que ela foi para a residência e começou a trabalhar, ela se enrolava. Ela muitas vezes ela desenrolava muito menos do que gente que sabia infinitamente menos que ela, que não estudava tanto quanto ela, não era tão inteligente. E ela se enrolava, não conseguia. Por quê? Qual era o erro dela? Ela não se pegava nas probabilidades. Ela sabia tanto, já tinha lido tanta coisa, que ela sempre achava que era a realidade. Ela, o famoso, viajava na maionese. Né? Ela via um caso e começava a pensar na realidade, na doença rara, e as coisas comuns ela achava que não era, porque ela achava que ia fazer um diagnóstico difícil. E aí ela se enrolava, não dava o diagnóstico, ela demorou um tempo a conseguir entrar ali no eixo, conseguiu, ela era inteligente, conseguiu entender aquilo ali, mas ela errava nessa questão de probabilidade. A gente tem que sempre jogar com a probabilidade. A medicina não é uma ciência exata, é biológica. Então a probabilidade, ela nunca vai ser exata, mas ela ajuda na nossa decisão. Tá? Beleza. Como que um paciente com derrame pleural vai se manifestar de sintoma? O que ele vai chegar? Como que ele vai chegar pra gente? Tosse, vamos no primeiro que falaram ali. Tosse. Que tipo de tosse você espera de um paciente que está com derrame pleural? Produtiva ou seca? Seca. Seca, porque o líquido está onde? Fora da via respiratória, fora do pulmão, fora das vias aéreas ali, fora do pulmão. Então a tosse seca. Pode ter tosse produtiva? Depende da doença de base, mas não pelo derrame pleural. Mas se a doença de base tiver produção de secreção, ele pode ter tosse produtiva, tuberculose, pneumonia. Mas pelo derrame pleural, tosse seca. Outra característica que falaram, de que tipo? Pleurítico, igual a da pneumonia. Tá? Então tosse seca, dor pleurítica. O que mais? Dispneia. Todo paciente com derrame pleural vai ter dispneia? Não, depende da extensão. Depende do tamanho, do volume do derrame. Se for um derrame pequeno, ele pode dar irritação local para dar dor, para dar tosse, mas ele não vai comprometer a ventilação. Tem um derrame só na base, está o resto do pulmão inteiro ventilando, o outro pulmão normal, ele não vai ter dispneia. Ele não vai ter sinais de esforço respiratório, nada disso. Agora, se for um derrame grande, vai ter. Vai ter aqueles sinais todos de esforço respiratório e o sintoma de dispneia propriamente dito. Tá? Esses são os três principais sintomas: dispneia, dor torácica pleurítica e tosse seca. A gente vê muito comumente na prática a tosse seca. A tosse é um sintoma assim, bem prevalente em quem tem derrame pleural, aquela tosse enjoada, persistente. Tá? E além desses sintomas, o que o paciente vai ter também? Aí no exame físico, né? Mas digo assim, ainda no sintoma, na queixa clínica. Sintomas de quem? Da doença de base. Se o cara tem uma doença infecciosa, provavelmente vai ter febre. Se ele tem uma doença consumptiva, uma tuberculose, um câncer, ele vai ter emagrecimento. Enfim, o que mais... se for um hemotórax por trauma, ele vai ter a história do trauma lá, vai ter a história do trauma torácico e assim por diante. Tá? Então é isso que a gente vai encontrar e procurar num paciente com derrame pleural. Tá? E no exame físico? Que aí é o que você começou a falar. O que a gente vai ver no exame físico? Vamos começar na ordem ali. Inspeção, palpação, percussão e ausculto. Na inspeção, o que você vai enxergar no paciente com derrame pleural? Isso, lembra? Dispneia é o sintoma. No exame físico, o que o paciente com dispneia ele pode estar apresentando? Taquipneia ou sinais de esforço respiratório. Tiragem intercostal, musculatura acessória, batimento de aleta nasal, cianose, expansibilidade diminuída. Você pode ver isso tudo. Tá? Na palpação, o que você vai ver na palpação? O que a gente faz na palpação do tórax? 33. Como que vai estar o frame do tórax vocal do derrame? Diminuído. Só na região do líquido. Tá?
Onde não tem o derrame vai estar normal. Como vai estar a percussão? Maciça. Você vai percutir a região do líquido vai estar maciça. Tá? E a ausculta? Duas alterações principais. Como é que vai estar o murmúrio vesicular? Diminuído ou abolido. Por quê? Na região onde tem o líquido pleural, tem parênquima de pulmão ali? Não, ele empurrou o pulmão para cima, no caso, está só o líquido ali. Se não tem troca gasosa ali de pulmão, não tem murmúrio vesicular audível. Porque o murmúrio vesicular é a entrada e saída do ar. Se naquela região só tem líquido, não tem pulmão ali, não vai ter murmúrio. E tem uma outra característica típica da ausculta do derrame pleural, que é a ausculta da voz no derrame pleural. O que é a ausculta da voz? É você fazer o 33 com o esteto. Ao invés de fazer o 33 e ficar palpando, que é o frêmio tóraco-vocal, você faz o 33 ouvindo com o esteto, auscultando. Isso chama-se ausculta da voz. Tá? Não é a ausculta da voz, o cara ficar conversando, que comeu no almoço, no café, é o 33 você auscultando. O derrame pleural dá uma característica bem típica da ausculta da voz, que é uma característica que a gente chama de egofonia. Essa egofonia é uma característica de voz anasalada, como se a pessoa de fato estivesse falando embaixo d'água. Todo mundo já deve ter visto em filme, alguém se afogando, ou brincou na piscina com algum colega, baixou e ficou tentando conversar, falar debaixo d'água. É aquela voz da pessoa falando debaixo d'água. Isso a gente chama de egofonia, tá? Que vai estar presente no local do derrame pleural, tá? Então veja, ó, como que eu vou diferenciar um derrame pleural simplesmente de uma consolidação de pneumonia? Que diferença de exame físico vai ter para isso aqui? Vamos dizer, olha, um cara tem só consolidação, é uma pneumonia, e o outro não, ele está com derrame pleural, tem líquido. Quais os dois dados aqui que podem diferenciar? A egofonia. Um é a egofonia, que o cara da consolidação não vai ter, ele tem uma outra alteração da ausculta da voz que chama-se pectorilóquia. Pectorilóquia é você ouvir a voz com mais nitidez do que o normal, porque ela está consolidada e a vibração é conduzida melhor. Na pneumonia você tem essa alteração, no derrame pleural é a egofonia. E outra alteração é isso aqui, ó, o frêmio tóraco-vocal. Na pneumonia que está consolidado, ele vai estar o quê? Aumentado. E no líquido do derrame pleural ele vai estar diminuído. Certo? Outra coisa também que costuma ajudar é o próprio murmúrio vesicular. Porque o murmúrio vesicular ele vai estar bem mais marcadamente diminuído, até abolido no derrame pleural. Na pneumonia até pode estar também, mas no derrame pleural é bem marcado essa redução. Tá? Aí beleza. Eu suspeitei que... Derrame pleural vai ter sensação. Como assim? O máximo? Não tem. Que couber aqui na caixa torácica. Vai ter derrame pleural aí em 3 dias. Aí o que acontece? O pulmão fica inutilizado. Você perde a função daquele pulmão enquanto você não tira o Essa parte atrás. Claro. Insuficiência respiratória. Aqui assim que você está falando? Beleza, você fez a avaliação. Se eu fizer isso, fica clínica, torta a imagem. suspeitou do derrame pleural. Só que dificilmente você vai conseguir confirmar totalmente o seu diagnóstico só com a clínica. Você vai ter uma suspeita forte, mas você precisa confirmar aquele derrame pleural, se ele existe, e às vezes você vai até precisar investigar sobre a etiologia com um exame complementar. E aí dentro dos exames complementares, a gente pode lançar mão dos exames de imagem, que são usados para investigação etiológica também, mas principalmente para confirmação da presença do derrame. Pode ser o raio-x, a tomografia ou o ultrassom, que é muito bom para ver líquido também. Tá? Fora os exames de imagem, eu posso fazer a análise do próprio líquido pleural. Se eu tiro o líquido, eu mando para o laboratório e vou analisar e vou mostrar aqui o que a gente pede de análise do líquido pleural. E a gente pode também fazer exames por vídeo para visualizar diretamente o espaço pleural e a pleura.
que é a videotoracoscopia ou pleuroscopia. É igual tem a videolaparoscopia, você entra na cavidade torácica e filma lá, vê a pleura lá. Tá? Isso é muito usado para quê? Casos em que você, por exemplo, quer fazer uma biópsia da pleura por algum motivo, e aí você quer ver aonde a pleura está mais doente. Porque você pode ter um derrame pleural com a pleura doente, vamos dizer, você tem um câncer na pleura. O câncer na pleura não vai estar na pleura inteira uniformemente. Vai estar cometendo mais o ápice, mais o terço médio, o salpicado. Se você pega simplesmente uma agulha cegamente e espeta em algum lugar, você pode pegar uma área da pleura sã, sem doença. E aí, por isso que quando vai fazer uma biópsia, o ideal é que você entre com a câmera, com o vídeo, veja a pleura, onde ela visualmente está doente, é ali que você vai beliscar e pegar a amostra. Tá? Além disso, existe avaliação complementar para investigar a própria doença de base. Certo? Olha aqui, ó, algumas imagens para vocês relembrarem. Então, o derrame pleural, como ele é um líquido, e geralmente ele está livre no espaço pleural, existe derrame pleural septado, loculado, localizado? Existe, mas não é o mais comum. O padrão, ele está livre. Está solto ali na cavidade pleural. Sendo assim, ele vai se localizar conforme a gravidade. Se o paciente estiver ou em ortostase ou sentado, ereto, ele vai se localizar primeiramente aonde? Na base. Então, se eu faço um raio-x, que a posição padrão do raio-x é o paciente ereto, ou sentado ou em pé, o derrame pleural ele vai começar aqui, ó, no seio costofrênico. E, à medida que ele tem mais volume, ele vai subindo. Se eu faço uma tomografia, ele vai ser localizado aonde? Posterior, porque a tomografia não dá para fazer sentado, tem que ser deitado. Ele vai escorrer no pulmão, no tórax inteiro, só que vai ficar uma lâminazinha só posterior na imagem da tomografia. Olha aqui no raio-x, ó. Eu posso ter derrames pequenos, como esse aqui, só velo o dedinho do seio costofrênico aqui, tá apagadinho, tá branquinho, ou posso ter derrame grande como esse aqui, tomando quase todo o hemitórax. Então, fica um pedacinho de pulmão errado só. Ó, outro exemplo, ó, um seio costofrênico ali, ficou cortadinho no final da imagem, mas você está vendo aquele dedinho aqui para baixo livre. Aqui o seio costofrênico obliterado e líquido até o terço médio quase aqui. Tá? Geralmente o derrame pleural ele faz essa curvatura aqui da parábola, ele segue a curvatura do lobo aqui. Tá? Às vezes ele pode não seguir a curvatura, só vou voltar ali, e ficar reto, que é o que a gente chama de nível hidroaéreo. Quando existe esse nível hidroaéreo, significa que dentro daquele espaço, daquela cavidade, além do líquido, tem ar também. Tá? Aí pode ser ou porque é uma infecção com micro-organismo produtor de gás, ou pode ser um pneumotórax associado, ou uma fístula da traqueia, do bronco, para dentro do espaço pleural que está jogando ar ali, enfim. Teve esse retinho aqui, é nível hidroaéreo. Você tem que pesquisar que deve ter gás ali junto também por algum motivo. Tá? Voltando aqui, ó, essa outra incidência, vocês lembram o que é também. Paciente decúbito lateral, assim, como que é o nome dessa incidência? Laurel. Que é para a gente medir a altura da coluna de líquido, que é um parâmetro para a gente dizer se é um derrame abordável ou não. Que hoje a gente tem usado muito pouco isso aqui. Por quê? Qual que é o padrão melhor para a gente fazer essa abordagem do líquido? Funcional líquido? É por ultrassom. Você vai guiar por ultrassom. Tá? Então a gente quase já não usa mais essa incidência de Laurel ali para decidir se vai drenar ou não. Tá? Você guia muito pelo ultrassom. Olha aqui na tomografia, ó. Na tomografia, igual eu falei, ó, a região posterior aqui da coluna, quando eu tenho um líquido, ele vai estar para baixo, desviado para baixo. Aqui é um derrame pleural maior, só à esquerda ali, e aqui um derrame pleural bilateral menor, dos dois lados.
Você vê, ó, ele não fica aqui em cima, ele vai escorrer para baixo, região posterior, porque o paciente está deitado. E essa aqui seria a imagem do ultrassom. O ultrassom, ele está aqui na pele, nessa parte de cima da imagem é a superfície cutânea, tá? Isso aqui é parte mole. Aqui entra o gradil costal, aqui, a pleura, no caso, parietal. Para baixo já deveria o pulmão estar coladinho aqui. Só que a gente tem uma faixa anecoica, que a gente chama que é esse preto aqui, que é o líquido. E aqui o pulmão afastado do gradil costal. Essa flâmula aqui, nessa biruta aqui, é o parênquima do pulmão. Tá? E aqui embaixo é a cúpula diafragmática, o diafragma e a víscera já do abdômen. Tá? O derrame pleural é esse preto aqui. Ok? Então o ultrassom é bom porque eu estou aqui com o probe colocado no espaço intercostal. Eu estou vendo essa imagem, eu sei que se eu entrar com a agulha aqui, ó, eu tenho uma região que é só líquido. Por quê? Eu não quero entrar aonde o pulmão está encostadinho aqui, porque eu não quero furar o pulmão. Qual é o problema de eu for drenar um derrame pleural e ao invés de cair com a agulha no espaço pleural, eu ou afundo demais ela profundo e chego aqui no parênquima, ou eu pego um lugar que o parênquima não está descolado, o líquido está em outro lugar e eu já entro aqui e já furo direto o parênquima. Qual o problema de eu furar o parênquima? Pneumotórax. Por quê? A partir do momento que você lesou a pleura visceral, o ar que entra aqui na via respiratória, ele vai sair pelo furinho e vai entrar no espaço pleural. Então vai dar um pneumotórax. Além de poder ter também o quê? Sangramento. Porque o parênquima é vascularizado. Então se eu furei o pulmão, eu posso fazer pneumotórax e sangramento. Professor, todo derrame é necessário treinar ou tem alguma Não, ideia? não, a gente vai falar num minuto aqui, já vou esclarecer isso aí para você. E aí a gente começa a entrar nessa dúvida que o Rony já está perguntando. Como que a gente faz a investigação diagnóstica? É aquele passo a passo, no início é tudo aquilo que eu falei para vocês. Ó. Primeiro passo, suspeitar que existe um derrame pleural. O paciente, a rotina não é ele chegar ali na porta e falar, doutor, vim aqui que eu estou com derrame pleural. Ele pode até vir, já pode ser um cara crônico, né, que recoletou, ele já sabe, alguém te encaminhou o paciente, mas ninguém normal vai chegar com manifestação clínica. E aí o primeiro passo é você suspeitar. Cara, eu estou achando que ele tem derrame pleural. Segundo passo, confirmar que é o derrame pleural. Aí é por um exame de imagem. Raio-X, tomografia ou ultrassom. Suspeitei, confirmei, aí você vai investigar o porquê. Por que que ele tem esse derrame pleural. Aí essa investigação já começa com os dados clínicos, já pode ser ajudada com o aspecto da imagem, já pode aparecer alguma coisa. Você não pode fazer uma tomografia para ver um derrame pleural e já aparecer lá uma maçaroca compatível com tuberculose. Às vezes o diagnóstico já aparece. Ou não, às vezes você não tem o diagnóstico ainda na clínica, não apareceu nada que te diga na imagem, você vai precisar continuar investigando. E aí, às vezes, nessa que você vai precisar continuar investigando, uma das formas de investigação é tirar o líquido e analisar. Tá? Aí entra um outro conceito, que é diferente, um conceito diferente entre toracocentese e drenagem torácica. Para quem não tem esse conceito na mente, e quem tem pode ajudar. O que seria uma toracocentese? Entra com agulha, só para tirar alguma Só a punção. Você vai espetar ali e tirar o líquido, que pode ser diagnóstico, uma toracocentese diagnóstica, eu tiro um pouquinho de líquido, só para analisar, ou pode ser uma toracocentese de alívio. A de alívio é quando o derrame está grande e ele está com repercussão clínica daquilo ali. Esforço respiratório, espinéia, eu vou aliviar. Só que eu espetei, tirei o que precisava na hora do procedimento, saio com a agulha ou o gel que eu coloquei, faço curativo, acabou. A drenagem torácica é quando fica o dreno. Que você faz a punção e vai ficar o dreno. Aí você tem dois tipos. O padrão é o dreno tubular, que a gente deixa em selo d'água. Tá?
Mas eu falei com outra turma, só para vocês saberem também, existe um kit de drenagem percutânea que a gente chama, que é um dreno de pigtail. Vocês já ouviram falar no dreno de pigtail? O dreno de pigtail você pode fazer por punção também, ao invés de fazer cortar, fazer incisão, abre com a pinça, fura a pleura, não sei o que, passa aquele drenão, você tem um kit próprio, igual um kit, como se fosse uma punção venosa para o cérebro, punção profunda, o cérebro que não tem o fio guia, o dilatador, aí passa o catéter, tem um kit próprio para drenagem de cavidade, que o catéter é mais calibroso, mas é um kit específico, não é um catéter venoso que você vai usar, que é um catéter de pigtail, que você faz uma punção, passa o guia, o dilatador e enfia o dreninho, que é bem mais fino do que o dreno tubular. E ele chama pigtail porque a ponta dele, a extremidade distal, ela é enroladinha, um rococózinho igual um rabinho de porco. Tá? Para justamente não machucar o pulmão, não furar o pulmão. Se fosse um catéter reto, ele pode, na hora de ser introduzido, ele pode acabar furando o pulmão. Então ele é rococózinho. Tá? Então essa é a diferença de toracocentese para drenagem torácica ou drenagem pleural. Quando que eu faço uma coisa ou outra, a gente vai seguir raciocinando aqui. Tá? Vai ter indicação só para uma coisa e vai ter indicação para outra. Quando eu faço a abordagem derrame pleural, tiro um pouco do líquido e vou mandar para o laboratório, como é que a gente pede essa análise? Você vai pedir assim, solicito a análise do líquido pleural? Quando você pede o exame de sangue, você pede solicita o exame de sangue? Não. Você tem que dizer o que você quer. Solicita exame de urina? Não, você tem que dizer que é ES, que é cultura, que você quer dosagem de microalbuminúria, do raio de parto lá que você quiser. No líquido pleural é a mesma coisa. Você vai colocar lá, material, líquido pleural do hemitórax direito. De onde você tirou? Solicito. Aí você vai pedir o que é o padrão que você solicita. Ó, bioquímica a gente pede dosagem de LDH e de proteína total. A gente vai dosar contagem de células, citologia global específica, ou seja, quantos leucócitos série branca tem ali e qual que é o diferencial, quantos linfócitos e quantos neutrófilos eu tenho ali. Que a gente vai ver que isso faz diferença para o diagnóstico. Eu vou pedir também a investigação microbiológica. Será que tem germe ali naquele líquido? Então eu vou pedir lá o grão e cultura daquele líquido pleural. E eu posso pedir outros fatores também, como por exemplo o pH, dosagem de glicose, dosagem da ADA, que quando há suspeita de tuberculose, dosagem de amilase, enfim, várias coisas. A rotina é a bioquímica com LDH e proteína, contagem de celularidade global específica e a microbiologia. Tá? O pH a gente costuma pedir bem também, principalmente quando há uma suspeita de uma causa infecciosa, um parapneumônico, que é um dado que a gente vai usar, porque o meio, quando o pH está muito ácido, ele sugere um meio infeccioso. Tá? E aí, como que eu vou usar isso aqui primariamente? Fiz a toracocentese, tirei o líquido, mandei para o laboratório e pedi para dosar isso aqui. Uma das primeiras coisas que a gente vai fazer são os critérios de Light. Os critérios de Light é para a gente diferenciar entre o padrão de líquido transudato e o exudato, pela mesma razão. Tem causas de transudato e outras de exudato. Os diagnósticos diferenciais vão ser diferentes. E aí, como que eu faço o critério de Light? Usando o parâmetro da proteína e do LDH que eu dosei. Porém, eu preciso da dosagem pareada também no sangue, porque o critério de Light é a comparação da relação entre o nível no líquido pleural comparado com o nível sério, no sangue. Então, como que eu faço? Eu funcionei lá, fiz uma toracocentese. Na mesma hora, alguém vai e coleta um sangue venoso normal periférico da pessoa. E aí eu peço a dosagem de LDH e proteína no líquido pleural e no sangue. Tá? Quando eu falo na mesma hora, não precisa ser assim, não. 1, 2, 3 e valendo. Aí você entra e o outro entra. No mesmo momento ali, né? Acabou de colher, alguém colhe, colhe um pouquinho antes. No mesmo momento, aproximadamente. Não tem ponto de correr, não. E aí você vai fazer a relação. Qualquer positividade de um desses 3 critérios, se for positivo algum deles, entra como exudato.
para ser um derrame pleural do tipo transudato, os 3 critérios têm que ser negativos. Tá? Então, o líquido, para ser transudato, ele tem que ter pouca proteína e ele tem que ter pouca LDH no líquido pleural. Certo? Tendo mostrado esse arsenal para vocês, esse artifício, a gente entra no algoritmo de decisão, que aí entra de acordo até que o Raul perguntou. É todo derrame que a gente vai ter que drenar ou funcionar? A resposta é não. Como é que a gente decide? Começa lá, né? Suspeitou que tem um derrame pleural, fez um exame de imagem para confirmar. Confirmou que é um derrame pleural? Então tem um problema, derrame pleural. Primeira pergunta que você vai fazer: existe repercussão ventilatória? O paciente está com insuficiência respiratória por causa do derrame pleural? Se estiver com insuficiência respiratória, não importa se você já sabe o diagnóstico, se você precisa investigar ou não, você vai tirar para fazer o alívio. Essa é a primeira resposta que você vai ter que responder. Se você está na emergência, beleza, já está no lugar certo. Se você está no ambulatório, você vai mandar o paciente para emergência na hora. Tá? O paciente com repercussão derrame pleural de monte vai para emergência e tem que tirar. Não tem insuficiência respiratória. Tem um derrame pleural, mas não tem repercussão respiratória. Aí a sua abordagem ou não vai ser baseada na causa. Certo? É um derrame pleural bilateral e que eu tenho uma possibilidade de uma doença sistêmica já aproximando do diagnóstico. Eu já sei que ele é cardiopata, eu já vi que ele é renal crônico, já vi que ele está com hipotireoidismo descompensada e está com derrame bilateral e não está com insuficiência respiratória. Poxa, se ele é bilateral, o problema não é local, é sistêmico, e eu já me aproximei do diagnóstico dessa doença, eu não preciso abordar esse derrame. O meu diagnóstico eu já estou me aproximando dele, o paciente não precisa tirar para alívio, e é uma doença sistêmica, não é a doença local ali, está bilateral. Tá? Então não aborda. Agora, se é um paciente com derrame pleural unilateral, a maioria das vezes vai ter relação com algum problema local. E aí esse unilateral, grande parte das vezes, você às vezes vai ter que abordar, se não tiver um diagnóstico esclarecido. Para você fazer os critérios de Light, dosar aquilo tudo e te ajudar no diagnóstico. Então, respondendo de forma mais simples a sua pergunta, é todo derrame pleural que precisa abordar? Não. Quando que eu sempre preciso abordar? Quando tem repercussão ventilatória. Vou fazer alívio, todo mundo. Se não tem repercussão ventilatória, quando que eu vou abordar? Quando eu preciso daquela informação para dar o meu diagnóstico, que geralmente vai ser nos derrames unilaterais. Os bilaterais geralmente vão estar relacionados à doença sistêmica e eu já vou conseguir o diagnóstico de outra forma, sem precisar fazer a abordagem. Por exemplo, insuficiência cardíaca, como é que eu vou conseguir o diagnóstico? Além da clínica, faço um eco e vejo que o cara tem insuficiência cardíaca. Insuficiência renal, vou dosar creatinina e diurética e vou ver que o cara está com vermelho, descompensado e tudo mais. Tá? Entendido até aqui? Aqui é um outro algoritmo, uma visão diferente da mesma coisa que eu estou comentando. Fica aqui a título de consulta para vocês também. Aí aqui, ó, chegou naquela parte que eu falei para vocês, ó, que os diagnósticos mudam de acordo com se for um tipo transudato ou exudato. Olha lá. Quando eu tenho análise do líquido, se eu fiz o critério de Light, não preencheu nenhum dos critérios, ele virou um transudato. As causas de transudato são essas aqui, ó. Insuficiência cardíaca, renal, síndrome nefrótica, cirrose e mixedema, as principais. Veja só, quando eu fiz a abordagem, é um transudato, eu já excluí esse monte de causa aqui, ó. Aí você vai falar, pô, mas ficou com um monte aqui. Mas, cara, quem não consegue diferenciar, por exemplo, uma cirrose de uma insuficiência cardíaca, né? Insuficiência renal do hepatopatia, você vai conseguir diferenciar. Se não clinicamente, mas com um dado laboratorial, alguma coisa. Mas você já está muito próximo do diagnóstico. Então essas árvores de decisão ajudam nisso. Agora vamos dizer que não.
que tenha dado um líquido exudativo, derrame pleorário do tipo exudato. Aí você vai ver qual é o predomínio, aquela contagem de células diferencial. Qual que é o predomínio? É linfócito ou é neutrófilo, polimorfo nuclear? Se for polimorfo nuclear, o exudato com predomínio de polimorfo nuclear é o quê? Parapneumônico, é infeccioso. Tá? Ou parapneumônico ou empiema. O empiema é o quê? É uma infecção do espaço pleural mesmo. Agora, se for um exudato com predomínio de linfócito, a célula que predomina ali são os linfócitos, aí as causas prováveis são essas aqui, ó. Tuberculose, neoplasia, colagenose. Tá? Então é assim que a gente raciocina. Eu esqueci de pedir para passar a lista aí. Tá passando. Aqui eu vou. A sala de vocês tem som? Aqui é o videozinho que eu falei para vocês que está demonstrando a toracocentese aqui para vocês verem como é que é. Presta atenção aqui, ó. É autoexplicativo. É algum fera em... Olha o Silvestre, ô Silvestre. Sempre tem o cara da tecnologia. Tô saindo aqui, cara. Silvestre, o que você foi mostrar seu pai? Ah, enquanto isso tinha um pendrive espetado quando eu cheguei. É de algum de vocês? Estava no meu computador, se vocês tiverem alguém que perdeu o pendrive, tá aqui em cima. Material. O entende mesmo. Essa escola vai ter aula todos os dias? A Emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre tem o prazer de apresentar mais um programa da série Vídeos Educacionais para a Medicina. Nosso tema de hoje é toracocentese diagnóstica e diarrítea. Material. No Hospital de Clínicas, utilizamos a bandeja de material estéril para a sondagem vesical. Essa bandeja contém uma cuba pequena, um campo estéril fenestrado, uma pinça para antisepsia e uma cuba rim. Na cuba pequena, coloque uma gaze aberta para servir como marcador do recipiente que conterá clorexidina. Após, acrescente as gases dobradas, que serão utilizadas para antisepsia. Acrescente clorexidina suficiente para umedecer completamente as gases. Acrescente uma seringa de 20 ml, uma seringa de 5 ml, uma agulha 25x7 para anestesia local, uma agulha para aspiração 40x12, um abocate números 14 ou 16. Esse abocate será utilizado para drenagem. Retire o oclusor posterior. Conecte o abocate na seringa de 20 ml. E por fim, um equipe para conexão com o frasco coletor. Aspire 5 a 10 ml de lidocaína 2% para anestesia do local de punção. Disponha o material na ordem de sua utilização para o procedimento. Para a coleta do líquido, separe 4 frascos, 2 contendo 1 ml de heparina. Lembre-se sempre de identificar os frascos contendo heparina. Posicionamento do paciente. Posicione o paciente de modo que esse fique confortável, sente no leito, colocando um apoio para os braços. Podemos localizar o melhor ponto para a punção com a ultrassonografia. Além disso,
podemos determinar a profundidade limite da inserção da agulha. Neste caso, 4,5 centímetros. Faça a antisepsia da pele realizando movimentos circulares com as gases umedecidas com clorexidine partindo do ponto de punção. Cubra a paciente com o campo fenestrado estéril, deixando exposto o sítio de punção. Palpe o espaço intercostal e procure inserir a agulha no bordo superior da costela inferior. Insira a agulha e aspire a fim de evitar a injeção intravascular do anestésico. Aproximadamente 5 a 10 ml de lidocaína 2% são suficientes. Introduza a agulha, sempre aspirando, no local do botão anestésico. Caso a agulha atinja a costela, recue a mesma e a redirecione mais cranialmente. A punção deve ser direcionada à borda superior da costela, a fim de evitar o feixe vasculo nervoso, localizado na borda inferior. Repita o processo até que o espaço intercostal seja encontrado. Introduza o abocate para dentro do espaço pleural. Retire a agulha. Lembre-se de ocluir o catéter manualmente para evitar a entrada de ar. Devemos coletar 10 a 20 ml de líquido pleural para cada frasco de amostra. Uma última coleta é realizada e o líquido é mantido na própria seringa, para evitar o contato com o ar ambiente, pois nesta amostra será medido o pH. Caso a toracocentese tenha o objetivo também de alívio de sintomas, após a coleta de material, conecte o equipo de drenagem no abocate e estenda a extremidade oposta em um frasco coletor. Ao fim da drenagem, retire o abocate. Retire o campo estéril. Faça um curativo no local da punção. Quantifique o volume total drenado, somando o volume do frasco com o das amostras. Entenderam, gente, aí o procedimento? Deu pra entender, né? Então, beleza. Agora, nessa última parte, a gente vai falar aqui brevemente sobre as principais características de cada uma das possibilidades de diagnóstico diferencial. Sendo que essas duas situações são causas de transudato e essas de baixo de exudato. Ó, insuficiência cardíaca e hidrotórax hepático. O hidrotórax hepático é o nome que a gente dá para o derrame pleural decorrente da ascite. Tá? São causas de transudato. Já o derrame parapneumônico pela tuberculose e o neoplásico, eles são causas de exudato. Certo? Vamos ver as principais características de cada um deles aqui. Ó. O derrame pleural pela insuficiência cardíaca, que é um transudato, é a causa mais comum de derrame pleural. Certo? Geralmente, como é uma doença sistêmica, ele vai ser um derrame pleural de que tipo? Ó, bilateral. Como o colega falou, pode acontecer unilateral? Pode, mas não é o padrão, é o mais ativo. Tá? Por que ele ocorre? Todo mundo já falou no início também, ó, por causa de aumento de pressão hidrostática. Certo? Isso vai aumentar a produção e diminuir a reabsorção. Você vai ter no paciente a presença dos sinais da cardiopatia de base e o tratamento é guiado para a cardiopatia. Assim, não é comum a gente ficar drenando o derrame pleural no paciente com insuficiência cardíaca, a não ser que esteja tão grande a ponto de estar dando insuficiência respiratória. Aí você tem que dar uma ajudinha. Mas em linha normal, o tratamento é enxugou ali, resolveu o problema da cardiopatia, do mesmo jeito que o edema de membro inferior tudo melhora, vai melhorar o derrame pleural também. Tá? O tratamento sempre guiado para a cardiopatia.
A segunda possibilidade de transudato, das mais comuns, é o hidrotórax hepático. Olha só, chega até a ocorrer em até 6% dos pacientes que têm cirrose e ascite. Aqueles cirróticos com ascite, até 6% deles podem desenvolver derrame pleural. Na prática, a gente vê até mais comumente. Tá? Ele pode ser bilateral, mas é mais comum à direita. Okay? E o mecanismo é aquela passagem direta do líquido no peritônio, líquido acítico, através dos orifícios do diafragma, vai extravasar para o tórax. Certo? O paciente vai apresentar os outros sinais e indícios de doença hepática, da ascite, e o tratamento, assim como o da insuficiência cardíaca, o tratamento é dirigido para a causa base. Se você trata a ascite, automaticamente o tratamento vai estar sendo eficaz também para o derrame pleural. Só vou abordar caso tenha repercussão e eu preciso dar um alívio mais imediato. Agora, entrando na causa dos derrames exudativos, dos exudatos, a principal causa de derrame pleural do tipo exudato é o derrame parapneumônico. Qual é a característica dele? Além dele ser um exudato, ele é um exudato com predomínio de celularidade polimorfonucleares. O que é parapneumônico? Relacionado à pneumonia. Tá? Um derrame decorrente a um parapneumonia. Então ele é um derrame do tipo exudato e na análise do líquido ele vai ter predomínio de polimorfonuclear. O derrame pleural relacionado à pneumonia, ele pode ser só um líquido inflamatório, sem infecção no espaço pleural. Por quê? A infecção está no pulmão, no parênquima. Desenrola todo aquele processo infeccioso, né, com secreção inflamatória, aumento de permeabilidade capilar, extravasa para a pleura. Pode ir só o contexto inflamatório, sem o agente infeccioso. Ou pode ser que o agente infeccioso também transloque e vá também. Quando o agente infeccioso está no espaço pleural, a gente chama esse derrame pleural de empiema. Então, quando a gente fala assim, o paciente está com empiema, a gente já está dizendo que o derrame pleural é infectado. Isso. Se é um parapneumônico simples, é um líquido inflamatório, não há infecção propriamente no espaço pleural. Tá? A infecção está no parênquima, né? Aí, quando a gente está diante de um derrame parapneumônico, a gente acaba tendo que fazer essa diferenciação, porque isso vai mudar a conduta. Um derrame parapneumônico não complicado, ou seja, o que está no espaço pleural é só o líquido inflamatório, a infecção está só no pulmão. O tratamento é dirigido para a pneumonia. Porque eu tratando a pneumonia, automaticamente a inflamação melhora, aquele líquido é absorvido, beleza. Agora, se já tem bactéria lá no espaço pleural, ou indício de o que seria bactéria presente? Eu analiso o líquido pleural, cresce na cultura lá um bicho lá. Ou não cresceu um bicho, mas tem sinal de que tem infecção ali, pH já está baixo, a glicose baixa, LDH alto, esses parâmetros aqui, a gente chama isso de um derrame complicado. Esse tipo de alteração, um parapneumônico complicado ou um empiema, eu tenho que drenar esse tórax ali. Por quê? O antibiótico meu, ele penetra pouco na cavidade. Então não vai resolver, vai ficar a infecção coletada ali, o antibiótico não vai matar o bicho e não vai resolver. Então, nesses casos, a gente tem que fazer o quê? A drenagem torácica. Se for um derrame parapneumônico não complicado, eu tenho a opção de tratar a pneumonia e esperar que o derrame seja reabsorvido. Certo? Isso eu faço através dessas dosagens aqui. Começo fazendo light, vai dar exudato, predomínio de polimorfonuclear, e depois eu, através do pH, glicose e LDH, eu faço essa distinção do tipo de parapneumônico que é. Outra causa de exudato seria o derrame por tuberculose. Geralmente ele é unilateral, vai estar relacionado ao lado que está com a tuberculose pulmonar ou pleural. E ele costuma ser de tamanho maior, ele não costuma ser um derrame pequeno. Porque a tuberculose é uma doença o quê? Aguda ou crônica? Ela cronifica. Então dá tempo de acumular mais líquido. Geralmente o paciente vai chegar depois de algumas semanas já do sintoma, e aí já chega com um derrame pleural mais volumoso. Tá? Dificilmente você vai pegar um derrame pleural tuberculoso pequenininho. Tá? Ou bilateral.
Em alguns casos, o paciente tem só o derrame pleural, porque ele pode ter tuberculose só da pleura. Ele não necessariamente vai ter a tuberculose do pulmão. Você pode ter uma tuberculose pleural. E aí, às vezes, você faz a tomografia lá, o exame de imagem, você não vê lesão pulmonar, aquela cavitação, aquelas imagens de tuberculose, não tem nada. Porque está só na pleura, na lâminazinha, a tomografia às vezes nem percebe. Aí você só tem o derrame pleural. Então, mesmo se não tiver imagem no pulmão, não exclui o fato de ser um derrame por tuberculose. Tá? Esse derrame por tuberculose, ele vai ser um exudato, mas com predomínio de que célula? Ó, linfócito. Tá? E aí, como ele tem muito linfócito no líquido, por isso que aumenta essa enzima que é a ADA, adenosina deaminase, porque ela é uma enzima relacionada ao metabolismo do linfócito. Como tem muito linfócito para ser metabolizado, tem muita enzima naquele líquido. E aí, uma forma de você chegar à conclusão que é um derrame por tuberculose é dosando a ADA. Se a ADA estiver aumentada, sugere que seja tuberculose. Tá? Por que é bom a ADA? Porque todo mundo assim hoje? Porque a positividade do BAR, que geralmente a gente faz na tuberculose quando é no pulmão, no escarro, a positividade do BAR no líquido pleural é muito baixa. Mesmo quem tem tuberculose, derrame pela tuberculose, você vai fazer o BAR do líquido dá negativo. Tá? O que seria mais acurado? Além da ADA, fazer a biópsia da pleura e fazer a cultura da pleura. Você vai fazer a biópsia, coloca lá, cultura para BK. Aí vai ficar incubado no laboratório e vai culturar o GE. Como que é o ideal fazer biópsia da pleura? Escolhendo o lugar da pleura com visão direta, com pleuroscopia. Como é que você pede um negócio desse aqui? Como é que você pede? Está pedindo um procedimento. Solicito biópsia pleural guiada por pleuroscopia. Ele vai procurar o serviço de cirurgia torácica e vai fazer. E vai voltar para você. Se você é o clínico que está acompanhando, ele vai voltar para você com o resultado. Ó, pleuroscopia, o médico viu isso, igual uma endoscopia qualquer. O aspecto da pleura é esse, o resultado da biópsia foi esse aqui. Então ele vai, faz e volta para você. Tá? Existe também o derrame neoplásico, derrame pleural neoplásico. Ele também é do tipo exudato. E aí as características mais discriminatórias dele são essas duas aqui. Ó. Ele costuma ser hemorrágico, então derrame hemorrágico ele levanta a possibilidade de ser causa neoplásica. E ele costuma ter uma glicose baixa. A dosagem de glicose no derrame pleural é baixa. São as duas características mais marcantes dele, além de ser um exudato. Tá? E aí a gente tem que lembrar o seguinte, é mais comum que o acometimento neoplásico da pleura seja metastático, secundário, do que o tumor primário. O mesotelioma, que é o tumor primário da pleura, ele é mais raro. O mais comum é ser um implante de outro tumor primário, que pode ser até do pulmão mesmo, se fez uma extensão direta ali. Mas pode ser da mama, pode ser linfoma, pode estar em outro local, que é o mais comum do tumor primário. Mas a característica do derrame neoplásico é ser igual. Se eu tenho câncer na pleura acometendo, ele vai dar aquela característica ali, vai ser um exudato, muitas vezes hemorrágico, com glicose baixa. Tá? A citologia oncótica do líquido pleural, ela não tem uma positividade baixa. Vocês sabem o que é citologia oncótica? É o Papa Nicolau. Ah, não, Citologia oncótica é você pesquisar células neoplásicas soltas no líquido. Por que a positividade é baixa? Porque às vezes não desprendeu a célula da pleura e caiu no líquido. Às vezes só jogou o líquido ali, não tem célula neoplásica ali. A citologia oncótica é isso. Então a positividade dela pode não ser boa. A melhor opção no diagnóstico é o quê? A biópsia. Você vai ali no tecido, mesmo onde tem a célula do câncer e analisa. Tá? Sempre tentando guiar pela pleuroscopia, com a visão direta, que vai aumentar a sua positividade. Gente, dúvidas? Ou ficou claro? Ficou claro? Tranquilo? Quem pode ser o voluntário para ler o caso do livro pra gente? Não, ele tá lascado. Mulher de chegar aqui um dia e falar assim,
Tô louco. Mulher de 32 anos vai à emergência queixando-se de que tem tosse produtiva, febre e dor torácica há 4 dias. Ela foi examinada há 2 dias na clínica do seu médico com as mesmas queixas. Foi feito o diagnóstico clínico de pneumonia e ela foi mandada para casa, com prescrição para administração de azitromicina por via oral. Desde então a tosse diminuiu em quantidade, mas a febre não regrediu. Ela ainda tem dor do lado esquerdo do tórax, a qual piora quando tosse ou respira fundo. Além disso, a paciente começou a sentir falta de ar quando anda em volta da casa. Não tem outra história médica, não fuma e não tem história de exposição ocupacional. Não viajou para fora do país e não tem contato com doentes. No exame físico, verifica-se que a temperatura é de 39,7 graus Celsius. O pulso é de 116 batimentos por minuto. A pressão arterial é de 128 por 69. A frequência respiratória é de 24. Com respiração curta. E a oximetria de pulso é 94% em ar ambiente. No pulmão esquerdo, há diminuição do murmúrio vesicular na região posterior da base, com a C6, a percussão, até o campo médio, onde há alguns estertores. A ausculto do pulmão direito indica normalidade. O coração está taquicárdico, mas sinusal e sem sopros. Aí tá, a figura 45 mostra o raio-x do tórax. A pergunta do diagnóstico mais provável é o próximo passo. Vamos lá. O cara, ele falou o seguinte, ele deu um caso clínico de uma mulher jovem com alguns sintomas e disse que quem atendeu ela primeiramente fez o diagnóstico clínico de pneumonia. Os sintomas dela inicialmente realmente levavam a gente a pensar no diagnóstico de pneumonia? Sim. Tosse produtiva, febre, dor torácica com 4 dias de evolução. Está correto a hipótese diagnóstica? Tá. Aí, o colega que fez esse diagnóstico decidiu mandar ela para casa e receitou antibiótico oral e escolheu a azitromicina, que é um macrolídeo. Tá certo? Ela tinha algum critério de risco ali? No CURB ela pontuaria, o CURB 65 ela pontuou alguma coisa? Pelo dado que está ali? Não. Jovem, sem comorbidade, CURB zerado, tratar ambulatorial pneumonia comunitária, certo? Sim. Certo. A escolha do antibiótico empírico foi boa? A azitromicina? Foi. Está dentro das primeiras escolhas. Então até agora está tudo certinho. Ninguém fez nada errado. Só que, mesmo tendo feito tudo certinho, aconteceu o seguinte, nos próximos dias, a tosse diminuiu em quantidade, porém a febre não regrediu e ela ainda tem dor do lado esquerdo do tórax. Além disso, ela começou a sentir falta de ar. E, teoricamente, ela não estava com isso antes. Ela teve um sintoma novo. Tá? Aí ela volta para ser avaliada. Além dela estar sentindo falta de ar que não sentia, a febre não regrediu, você no exame físico, ó, febre bem alta, quase 40 graus de febre, taquicárdica, frequência respiratória não é maior que 30 para pontuar no corpo, mas é alterada, ela está taquicárdica, tá? Respiração curta, e ó, no exame físico tem diminuição do murmúrio vesicular e maciçez a percussão do hemitórax esquerdo até o terço médio. O que está acontecendo aqui? Ela não está evoluindo como esperado. Ela está tendo alguma falha terapêutica. Correto? A gente já viu que o diagnóstico não estava errado, no princípio, que a escolha do antibiótico foi certa. Ela também não tem nenhum indício de critério para ter germe multiresistente, ela não tem nada que faça a gente a pensar nisso. Então, o que a gente vai pensar nesse momento? Olha, ela pode estar tendo alguma complicação dessa pneumonia, porque não está transcorrendo como a gente imaginou que estivesse transcorrendo. Então, se eu estou imaginando que ela está tendo alguma complicação, eu vou ter que investigar. Pelo exame físico, o que pode estar acontecendo de complicação? O que diminui o murmúrio vesicular, na base até terço médio, com maciçez a percussão, e derrame pleural. Ela pode estar fazendo derrame pleural para pneumonia, uma complicação da pneumonia. Aí o que você vai fazer? Uma imagem do tórax. Você identificou que é uma pneumonia complicada, identificou que há a possibilidade de ter um derrame pleural. Aí você tem que primeiro confirmar o derrame pleural. O
estava a dor dela e onde o exame físico seu está alterado. Sinal da parábola, tá? Confirmado no perfil ali. Isso aqui é o que então? Derrame pleural. Ela tem um derrame pleural. Aí agora eu te pergunto, derrame pleural unilateral, numa paciente previamente híbrida, com 4, 6 dias de evolução no quadro clínico, com a pneumonia em tratamento, febre, qual é a etiologia desse derrame pleural? Parapneumônia. Tudo está levando a crer isso. Então o diagnóstico você já tem. Certo? Você confirmou que é um derrame pleural, você já sabe a etiologia dele. Ah, isso aqui é, sei lá, lúpus. Está na cara ali que é pneumonia. Beleza. Então, para diagnóstico, inicialmente, teoricamente, você não precisaria espetar ali, para esse fim. Você já sabe que é parapneumônia. Só que, como é que eu vou saber se é um empiema, se está infectado, se não é complicado, não é? Então, eu vou ter que abordar para decidir o tratamento. Aí você faz a toracocentese diagnóstico, que é aquele procedimento que vocês viram. Vai mandar analisar os critérios de Light, vai confirmar que é um exudato. Eu espero predomínio de polimorfo ou de linfócito? Polimorfo. Então, exudato, predomínio de polimorfo, que é a pneumonia que a gente está imaginando. Não, é como já vai fazer a retirar o líquido, aí já alivia ela também. Sim, você pode. No momento da toracocentese, você pode fazer igual fez ali no vídeo, certo? Tira o quanto dá ali, você pode fazer isso. Como ela estava respiração curta, falta de ar, você pode já fazer o alívio. Então, ó, você vai fazer o critério de Light, vai ver que é exudato, predomínio de polimorfo nuclear, e aí o que mais você vai ter que dosar ali? pH, glicose, o LDH você já dosou para o Light, e fazer o quê? Grão e cultura, microbiologia. Você precisa saber ou se tem bactéria aqui no líquido, ou se tem sinais de que pode ter infecção mesmo sem a bactéria ter crescido, que é o derrame complicado ou o próprio empiema. Se tiver algum desses sinais, pH baixo, glicose baixa, LDH muito alto, ou crescer bicho aqui, o que eu tenho que fazer? Drenar. Então você fez a toracocentese de manhã, você recebeu ela de manhã, você fez a toracocentese. Ficou pronto o resultado na hora do almoço de tarde, veio esses sinais de complicação, ou já começou a crescer um bicho lá no grão, antes até de saber o que é, o grão veio positivo aqui. Vai crescer alguma coisa. Você já de tarde, você vai botar o dreno. Você vai passar o dreno nela. Ou tubular, ou pigtail. A colega dá o porquê. O antibiótico não vai resolver essa infecção, esse estado aqui coletado. Você vai ter que fazer antibiótico venoso, tirar a azitromicina oral, faz venoso, vai ampliar o espectro, você não vai continuar com o macrolítico, que já deu zebra. Então você muda para quinolona, ou acrescenta o beta-lactame, tá? Venoso inicialmente, que a paciente está ficando mais grave, e vai drenar o tórax se for necessário. Aí a colega da outra turma perguntou, quem drena é o clínico? Pode ser. Pode ser. É uma competência do clínico geral a drenagem torácica, não só a toracocentese. Em que contexto? Muitas vezes você vai ter uma drenagem que é urgente. O paciente chegou em centro respiratório com derrame pleural, você tem que drenar. Você está na emergência, chegou um politrauma. Tem que drenar. Pneumotórax, você tem que saber drenar. Mas vai ter drenagem que não é urgente. Essa drenagem não urgente, se você tiver o suporte da equipe cirúrgica, beleza. Quem que vai fazer melhor uma drenagem em linha normal? Quem faz aquilo toda hora. Né? Eu que dreno uma vez por mês, cada 15 dias, vou fazer pior do que quem drena 3 por dia. Certo? Em linha normal, né? Com exceções. Linha normal é assim. Então, se você tem a possibilidade de suporte da equipe cirúrgica, beleza. Ela não está com desconforto respiratório, você fez o diagnóstico com a toracocentese, na hora do almoço sai o resultado, você vai ligar para o cirurgião, te assiste lá e fala, tem uma drenagem torácica para fazer. Ele vai passar lá para fazer. Agora, eu estou numa emergência, ou estou num hospital que não tem suporte, e ele vai fazer. Tá? E aí, quanto tempo você vai deixar o dreno? Não tem tempo certo. Vai variar com a resposta dela. Quanto tempo que ela vai demorar para melhorar o perfil infeccioso?
infeccioso, como é que vai ficar a drenagem dela, o aspecto da secreção, às vezes inicialmente estava mais purulenta, ela vai ficando mais clarinha, estava saindo muito líquido ainda, daí a pouco para de sair, porque aí já não tem mais líquido inflamatório, aí é dia após dia, tá? Pode ser que saia com 2 dias, 3 dias, 5 dias, vai depender da resposta clínica dela, certo? É isso aqui que a gente raciocinou, né? Foi, gente? Foi. Professor.